Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é o Ditinho do canal Velha Guarda Santista. E para nós, fazer mais uma livezinha. Pedir aí para vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, dá uma força pra gente. Então pessoal, embora sejamos santistas, Ontem estava vendo aquele joguinho da seleção brasileira. Que vergonha. Vendo aquele jogo de lá, eu acho que eu sei por que o Santos está jogando tão mal assim, né? Igualzinho, rapaz. Tem que tirar, né? Time sem criação, né? Time amontoado de jogador. Tem esquema, não tem nada, né? Dorival, pô, né? Um dos melhores técnicos do Brasil. E a seleção não tá jogando nada, né? Sei lá, é o mal do futebol brasileiro, ultimamente, pô. Né? Os times não têm criatividade, pô. Né? O Brasil era invejado, né? Pela criatividade, pela explosão, pela improvisação, né? Parece que isso aí é proibido no Brasil, né? E outra, né? Os caras só convocam praticamente o jogador que está jogando lá no exterior. Tem uns caras ali naquele Brasil ali que eu nem sei que era futebolista, pô, né? Que era jogador brasileiro, pô. Onde é que esses caras vão arrumar esses nomes? Pô? Só eles entendem disso aí, né? Jogadores, né, que do nada aparecem, seleção brasileira. Onde é que tá, né, os nossos jogadores aí com um pouquinho mais de experiência, né? E poderia dar um outro ritmo de jogo para o Brasil, um pouco mais de experiência, envergadura, né? Um pouco mais de... um bando de jogador ruim, né? O mais antigo assim é o Danilo, pô, mas o Danilo é um lateral limitado também, não tem, né? E aquele do Atlético Mineiro, né? O lateral esquerdo lá. E o resto, né? O goleiro é o mesmo de sempre. Aquele Marquinhos já está há algum tempo na seleção. O outro zagueiro lá, nunca ouvi falar dele, né? Estou começando a ouvir agora. Uns tempos pra cá. Nosso meio de campo lá, eles não levam mais o outro zagueiro que era de São Paulo, né? Acho que já está ficando velho. Né? E Paquetá, meu Deus do céu. Jogadores, né? Jogador de, né? Segunda divisão, pô. Tem qualidade nenhuma. Eu não sei onde que o pessoal vê futebol naqueles caras. Vinícius Júnior, dá tristeza, pô. Ele joga bola no Real Madrid. Esses últimos jogos da seleção brasileira, Vinícius Júnior inexiste, né? A seleção brasileira não pode jogar pelo nome, né? Que o cara é do Real Madrid, né? Tem que ser titular. Não, tem que jogar que tá bem, pô. É a mesma coisa do time, os nossos times aqui. Não é porque o cara tem nome que ele, né, jogando mal, ele tem que ser titular. Não, meu, não tá bem, banco, não tá bem, nem convoca, né? Mas sei lá, né? A mentalidade do futebol brasileiro hoje, parece que é os empresários, né? Que força a barra. Me leva esse cara, me leva esse, né? Uma possível transferência lá na frente. A impressão que dá é que, né? Ó, se você levar, você tem algum, né? É a impressão que dá, né? Começou lá com o Diniz, né? Fazendo aquela monte de convocação lá que inaceitável. Agora o Dorival levou parte dos mesmos. Deu azar que levou o Pedro se machucou, né? Mas o futebol, né? Continua a mesma porcaria. Então, minha gente, se a gente não mudar essa maneira de pensar futebol aí,
principalmente, né, do futebol profissional, né, que se diz profissional, né. O Brasil você já está em quinto ou sexto colocado, né. Se bobear jogando essa bolinha, não vai para a Copa, não. E é a primeira vez que né, que está, né, nessa escala aí, que o Brasil pode ficar de fora. E você vê essa próxima Copa do Mundo, e 10 seleções aqui da América do Sul, 8 tem chances de ir, né? 8 é 7 que tem condições de ir para a Copa. Eu estou em dúvida aqui se é a 7ª colocada ou é a 8ª que vai, né, disputar lá com uma outra seleção aí de um outro continente, uma possível convocação. Né? Pô, se de 7 ou 8 convocação o Brasil não entrar, brincadeira, né? Para que eu quero descer. Né? E assim está o futebol brasileiro. E é uma coisa assim que, coincidência ou não, né? Que é uma coisa que eu presto atenção. Que depois que criaram esse curso aí de técnico, né? O cara tem que ter um curso, né? Caríssimo, pelo jeito, né? Bem, né? Caríssimo. O cara tem que ter um curso para poder ser técnico. A qualidade dos técnicos caiu bastante, né? Eu não sei o que eles ensinam naquele, né? Eu não sei o que eles ensinam naquele curso para a qualidade dos técnicos que fazem aquele curso caírem muito, 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 muito. O Brasil hoje ainda existe, né? Futebolisticamente falando, as táticas, as maneiras de times se postarem, os técnicos brasileiros estão deixando a desejar. Infelizmente, né? Eu não sei, né? Eu estou falando bobagem, mas eu, né, de 70 para cá, e de 62 e de 58, eu só via por fotos, né? Não tinha televisão ainda naquela época, né? Que eu lembro que a Copa de 66, eu era garoto, a TV Bandeirantes, né, colocava um painel e nesse painel cheio de botãozinhos, né, conforme a bola estava em determinado local, o painel ia acendendo onde a bola estava, né, e a narração do Fiore Gilhote, né. Então eu ia no bar lá, todo mundo assistindo lá o jogo, olhando para aquele painel. Conforme a luz ia acendendo, a gente sabia mais ou menos onde é que estava a jogada. Né? E a narração do Fiore Gilhote, para vocês verem, né? 66 isso aí. E a de 70 eu vi, né? Aquilo lá, aquela seleção derruba todas as teses que 2 jogadores, 3 jogadores do mesmo estilo, da mesma qualidade, não podem jogar junto. Se você prestar atenção, né? Você vê, ó, o Piazza, ele era volante, mas como o Clodoaldo estava novinho, numa crescente, ganhou a posição do Piazza, mas o Piazza não podia ficar fora do time. O que eles fizeram? Recuaram o Piazza para quarto zagueiro, né? Só não mexeram no Brito, né? Porque naquela época tinha esse negócio, né? Se tivesse jogador de São Paulo, tinha que ter do Rio também, né? Então, você vê, o Carlos Alberto era unanimidade. O Félix, né? Não vou falar da qualidade do Félix, né? Mas era um bom goleiro só, nada mais que isso. E os outros 2 eram jovens na época, né? Que era o Leão e o Ato. O Carlos Alberto era o titular, o Zé Maria era o reserva, você vê, né? Tanto um como o outro, né? Podia ser o titular. Na zaga central tinha Brito e Baldock. O Baldock arrebentando aqui no Palmeiras, né? Mas o titular foi o Brito.
Na quarta zaga tinha Fontana, que eu não sei porque foi fazer na seleção, que era ruim, né? Para ser ruim tinha que melhorar muito. E Joel Camargo dos Santos. Os dois ficaram no banco, né? Porque eles recuaram o Piazza. Na lateral esquerda era Marco Antônio e Everaldo. Pô, Marco Antônio era habilidoso pra caramba, né? Mas aí o Zagallo colocou o Everaldo, que era um jogador mais seguro, né? O Marco Antônio é aquele lateral que ia para frente, né? Então ele recuou mais, né? Prendeu um pouco mais o time ali. E o meio de campo era Clodoaldo e Gerson, né? Que era a composição daquela época, né? Naquela época era Zito e Mengalvio, Dudu e Ademir, Luciano e Rivelino, né? Era Piazza e Dirceu Lopes, né, no Cruzeiro. Era assim, né? As denominações da época, né? E para você ver, né? Naquela Copa de 70, Piazza e Dirceu Lopes nem para a seleção foram. Então você vê a qualidade da seleção. Dudu também não foi, nem Ademir, né? Monstros, né? Jogando bola. Então, aí o meio de campo do Brasil era Clodoaldo e Gerson. Nosso time na parte da frente era Jairzinho, que lá no Botafogo ele jogava com a 10. Mas ele tinha, né, essa facilidade de jogar ali pelo lado. Então ele ficou como um ponta direita. Aí o meio de campo era quem? Pelé, né? Tostão, que naquela época acho que ele já tinha vindo para o Corinthians, né? Hoje eu estava no Vasco, não estou lembrado agora, que ele surgiu no Cruzeiro, depois ele machucou, né? Levou uma bolada nos olhos lá, quase que não vai para a Copa. Eu não sei dizer se ele estava no Corinthians ou estava no Cruzeiro nessa época, ou no Vasco. Então você vê, mas ele era um meia, ele não era um centroavante. E o Rivelino não era um ponto esquerdo, ele era um meia. Entendeu? Então se você olhar, Jairzinho era 10, Pelé era 10, né? Tostão não jogava com a 10, mas era um meia, ele era o 8, e o Rivelino era um 10, né? Hoje, esses quatro caras jogariam no mesmo time? Na mentalidade do futebol brasileiro atual? Não. E se você olhar na história do Brasil, foi a melhor seleção que foi para a Copa do Mundo. Não estou falando de 58, 62, que foi, né? Que foram campeões também. A de 66, pelo jeito, foi uma bagunça, né? E a de 70, naquela época da era militar, né? Foi aí que surgiu, né? Pro futebol, Carlos Alberto Parreira, Cláudio Coutinho, e mais um outro lá, que eu não estou lembrando o nome agora, que eram os preparadores físicos da seleção brasileira. Anos mais tarde, Carlos Alberto Parreira e Cláudio Coutinho se tornaram técnicos. Os caras que eles eram, né, capitão do exército, né, viraram técnico de futebol. E anos mais tarde, né, com aquele esquema retranqueiro, né, de sempre, né, o Parreira conseguiu ser campeão do mundo em 94, né, jogando aquele futebol feio. E duas Copas, né, na segunda Copa depois, Filipão também, né, que é um estilo retranqueiro de técnico, conseguiu ser campeão. Então parece que isso aí passou a ser, né, o estilo de futebol a ser jogado no Brasil. Em entrevista, você viu, o Parreira dizia que o gol né, é apenas um detalhe. É o principal detalhe do futebol é o gol. Pô. Se você não fizer gol, você não ganha. Porque você já começa o jogo empatado, pô. Então você tem que fazer gol. Se você não fizer gol, você não ganha. Não é verdade? Então, você vê, né, que de lá pra cá, aí criaram esse negócio aí de ter curso. E agora, o cara tendo condições de fazer curso, qualquer um pode ser técnico. Você já viu aí a geração de técnicos brasileiros que nós temos? Acho que se juntar todos não dá um, né? Qualquer um pode ser técnico. Qualquer preparador físico pode ser
técnico. Agora, assim, na minha maneira de entender, na minha maneira de ver, técnico, ele tem que ter sido jogador de futebol. Porque como é que você vai pedir para um jogador fazer uma determinada jogada, né? Que ele mesmo não vai saber mostrar para o cara como é que faz. Eu me bato nisso, entendeu? Né? Se eu chegar num time lá, que nem eu aqui, né, no meu time de várzea, às vezes se eu tivesse que fazer, né, mostrar para o cara, eu tinha um pouquinho de condições de mostrar para o cara o que eu estou pensando do cara fazer. Agora, a maioria desse pessoal aí que está sendo técnico hoje, né? Esses últimos técnicos aí que eu estou vendo aí na praça, aí, o Roger, né? Ele foi um bom lateral esquerdo, né? Grêmio, Fluminense e tal. Carille disse que foi zagueiro, mas nesse tempo que eu acompanho futebol, só vim falar de Carille no Corinthians, auxiliar técnico do Tite. A escola que ele pegou, Tite. Outro retranqueiro, né? O cara com um time daquele do Flamengo na mão não faz aquele time jogar, pô. Né? Então eu não sei também o que a diretoria do Flamengo quer, pô. Porque você vê o Ceni, o Rogério Ceni, com aquele time lá, pode não ter sido uma primazia, mas se ele ficou um ano, ganhou 2 títulos, porra, com aquele time. Aí mandaram o Rogério embora, pegaram um monte de português aí, um monte de estrangeiro, não fizeram porcaria nenhuma com o time. Contrataram o Dorival foi campeão com aquele time, mas não ficaram satisfeitos, né? Mandaram embora. Aí contrataram agora, né? Um time, né? Se você olhar o time do Flamengo, é uma seleção, pô. Não é uma seleção brasileira porque tá cheio de estrangeiro, mas é uma seleção. E o cara não consegue fazer aquele time jogar, pô. Então você vê que o técnico, para mim, ele tem que ser um cara, né, que já foi ex-jogador. Mas nem todo ex-jogador também quer saber de ser técnico, né? Porque você vê um cara super habilidoso que parou o Denilson. Né? O negócio dele é fazer comentário na televisão. Djalminha, né? Super habilidoso também. O único que se meteu a técnico aí, mas não teve sucesso aí até agora, foi o Alex, né? Por enquanto, né? Não desabrochou como técnico. Então, você vê vários jogadores aí que passaram aí, que foram bons jogadores, né? O Tostão não quis ser técnico. O Jairzinho também não quis ser técnico. Pelé, muito menos, né? Rivelino também, né? O único que aventurou um pouquinho esses tempos atrás aí foi o Júnior, mas também logo parou, já. Arrumou um emprego na Globo lá, se acomodou por ali. Então é difícil você, né? Mas assim, eu acho que esses ex-jogadores aí, eles deveriam, se eles não querem ser técnicos, pelo menos eles estarem ali por trás, né? Daquela preparação de jogador para corrigir, né? Para corrigir o jogador, tirar assim qualquer tipo de defeito, né? Porque você vê, essa molecada, além de ser ruim, tá numa marra, né, rapaz? Pior que estão ficando milionários, né? Os caras conseguem ir para a Europa ganhar uma fortuna. Aí vem de lá numa marra, achando que são, né? Que são os caras, sabem jogar bola. Mas é isso aí, pessoal. Tem muita coisa a ser mudada aí no futebol brasileiro. Tem que ser repensado, né? Infelizmente, né, rapaz, as pessoas que se envolvem no comando do futebol, rapaz, são pessoas que não manjam porcaria nenhuma e resolvem comandar o futebol e tomam atitudes que só vai desmanchando a história, né? Assim na seleção brasileira e assim no Santos Futebol Clube.
Mas vamos fazer o quê, né? Vamos esperar que dias melhores aconteçam. Alô, pessoal. Muito obrigado aí. Um abraço. Curta o nosso comentário. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Ajude a gente aí. Né? Estamos começando. Uma hora nós chega lá. Valeu? Obrigado, pessoal.